Boa tarde, pessoal. Agradecer aí a ter atendido o nosso convite. Nós estamos aqui para conversar com vocês e poder anunciar aí algumas medidas. Estamos aqui por orientação do presidente Lula, umas 3 pessoas aqui dentro do governo à disposição para poder conversar com vocês. Vamos iniciar aqui o nosso encontro com o nosso ministro da CGU, da Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho, depois com o Vadir Damus, nosso secretário nacional do consumo, do consumidor. Depois também o advogado-geral da União, Jorge Messias, vai estar à disposição. Tá bom, gente? Doutor Vinícius, a palavra está com o senhor. Bom dia a todos e todas, boa tarde. Eu queria, antes de mais nada, e é importante a gente mencionar sempre isso, porque nós estamos lidando aqui com muitas pessoas, milhares de cidadãos, milhões de pessoas atingidas por essa chuva em São Paulo, que gerou esse apagão que já deveria ter sido retomada a normalidade do fornecimento e da distribuição de energia elétrica na cidade de São Paulo. É importante dizer que é inadmissível que uma situação como essa aconteça, ainda mais 2 vezes. Já tinha acontecido em novembro do ano passado e acontecer agora novamente, sem que as medidas emergenciais tenham sido adotadas na velocidade necessária para, pelo menos, mitigar os danos causados por esse tipo de situação. Todos nós sabemos que nós vivemos um momento de transição climática e que essas coisas tendem a acontecer cada vez mais. Para isso, as concessionárias de serviço público, de uma maneira geral, e o Estado, nos 3 níveis da federação, suas agências reguladoras, têm que estar completamente municiados com os instrumentos necessários para lidar com esse tipo de situação e garantir que os cidadãos e as cidadãs atingidos por esse tipo de catástrofe ou desse tipo de evento sejam adequadamente respeitados em seus direitos. Em função de tudo isso que aconteceu e da preocupação do governo federal, do presidente Lula, com a situação na cidade de São Paulo, o presidente determinou que a Controladoria Geral da União fizesse uma auditoria completa no processo de fiscalização da ANEEL a respeito da concessionária Enel, desde o que aconteceu no ano passado, em relação às medidas que deveriam ter sido adotadas e que não foram adotadas, até o que vai acontecer daqui para frente. Fiscalização e acompanhamento do que vai acontecer daqui para frente nesse processo, para que as mesmas falhas não se configurem, para que de fato a empresa construa um plano de contingência eficiente, efetivo, faça os investimentos necessários e a ANEEL se municie do seu poder fiscalizatório em conjunto com a Agência Reguladora do Estado de São Paulo, que é bom que se diga, também faz a fiscalização dos serviços de energia elétrica nos municípios e que, em função de todo esse processo, surja um novo modelo de fiscalização, um modelo de fiscalização mais eficiente e mais adequado. Uma série de medidas administrativas provavelmente nesse processo vão ser necessárias por parte da ANEEL e talvez da Agência Reguladora do Estado de São Paulo também. Nós da CGU vamos acompanhar a elaboração dessas medidas administrativas, participar
do processo de discussão dessas medidas, avaliá-las da perspectiva da sua necessidade e da sua adequação à situação e também, eventualmente, se for necessário, responsabilizar quem tiver que ser responsabilizado pela administração pública, pela má utilização dos recursos necessários para lidar com esse tipo de situação, seja na fiscalização, seja na mitigação dos danos causados pelas chuvas em São Paulo. Então, acho que essas são as três principais ações que nós vamos tomar no curto prazo, sem prejuízo que no decorrer desse processo, se necessário for, nós aventemos novas ações, novas estratégias, novas medidas para lidar com essa situação como um todo. Então, é isso que eu tinha para falar no primeiro momento, ministro Pimenta. Secretário Vadir Damusso. Boa tarde. Preciso lembrar que essa empresa, Enel, ela é reincidente, né? Pelo menos naquilo que a Secretaria Nacional do Consumidor já enfrentou em relação a essa empresa. Cabe lembrar que em novembro do ano passado houve um evento climático similar em São Paulo, também com prejuízos de monta, e em março desse ano, se não me engano, março ou abril desse ano, embora localizado, mas lá em São Paulo, no centro de São Paulo, também houve interrupção do serviço de energia, com demora no restabelecimento, tanto com o episódio de novembro, quanto nesse episódio a que eu estou fazendo referência agora, em março, também com prejuízos de monta aos consumidores, a comerciantes, a pessoas físicas, a pessoas jurídicas, enfim. Eu quero também comunicar, nesse momento, que nós, por conta dos episódios anteriores ao de agora, nós abrimos processo administrativo sancionador contra a Enel, e a Enel foi condenada a uma multa de 13 milhões de reais, que é o valor teto do decreto em vigor que trata dessas penalidades, e a Enel está recorrendo dessa decisão. Nós estamos notificando hoje a Enel, exigindo que ela nos apresente um diagnóstico desse quadro gerado pela tempestade de sexta-feira, nos apresente o número de consumidores afetados, nos informe que canais de atendimento, está disponibilizando à população afetada de São Paulo e qual é o seu plano emergencial de restabelecimento da energia elétrica. Nós não aceitamos essa afirmação da Enel de que não tem prazo. Ela tem que apresentar, e aliás, nós estamos dando um prazo de até 3 dias para que ela restabeleça os serviços de energia e nos diga, se ela alegar que algum ponto essa determinação torna-se impossível de ser atendida, que ela nos diga os motivos e quais são os pontos. Além da Enel, nós estamos notificando a Prefeitura de São Paulo. E por que nós estamos notificando a Prefeitura de São Paulo? Porque há episódios, e essas companhias de concessão de energia elétrica sempre, em eventos como esse, apresentam esse motivo para a demora no restabelecimento, que são as árvores que caem sobre a fiação. Então, nós queremos saber da Prefeitura de São Paulo se ela tem um mapeamento desses pontos críticos, de que providências ela tomou e tomará em relação a isso. Ela tem feito podas, como manda a lei, podas de árvores, com a periodicidade
que se exige nesse momento, queremos saber da Prefeitura de São Paulo. E também reiterar, né, reiterar aqui para vocês o que disse o ministro-chefe da CGU. Esses eventos climáticos extremos não podem servir de justificativa para esse tipo de cenário gerado hoje em São Paulo, né? Demora no restabelecimento, tendo em vista, inclusive, que a Enel, e essa foi uma das razões, ou talvez a razão principal, para que nós tenhamos sancionado a Enel pelos eventos passados, a Enel não tem investido como deveria investir para prever casos desse tipo, para ter ações emergenciais. Ela demitiu, ela terceirizou serviços, né? Esses serviços não são meramente, são serviços que exigem conhecimento, experiência, especialização, e houve demissão, né? Aliás, como é praxe em diversas dessas empresas de concessionárias de energia elétrica. E, por último, eu quero também dizer a vocês que no nosso processo sancionador, que eu fiz referência, em que a Enel foi multada, nós comunicamos a sanção ao Ministério das Minas e Energia, à ANEEL, e com recomendação, naquele momento, à ANEEL, para que promovesse a intervenção administrativa, né, na Enel, e como passo seguinte, né, se ficasse demonstrado, e parece que está, que a Enel não tem condições de cumprir com a concessão, que se cassasse a concessão. Era isso que eu tinha a informar às senhoras e aos senhores. Muito bem. Falar depois? Falar agora. Então, boa tarde a todas e todos. Eu queria reforçar a mensagem que o presidente Lula determinou que nós encaminhássemos hoje. A preocupação primeira do presidente Lula é dirigida às pessoas do Estado de São Paulo, mais notadamente os paulistanos, que nesse momento estão sendo privados do serviço adequado de prestação a cargo da Enel de luz. Então, nesse sentido, o presidente solicitou ao Ministério da Justiça e ao Secretário Nacional do Consumidor que adotasse todas as medidas necessárias para garantir efetivamente o retorno imediato do serviço público federal de fornecimento de luz para aquelas pessoas na cidade de São Paulo. E que, algo muito importante, que a concessionária assegure, garanta efetivamente a reparação de todos os prejuízos causados aos consumidores, pessoas físicas, jurídicas e microempresários que nesse momento precisam terem seus bens ressarcidos diante dos eventos climáticos que ocorreram nos últimos dias na cidade de São Paulo. Terceira mensagem que o presidente pediu, que a Controladoria Geral da União adotará todas as medidas necessárias para acompanhar o processo de fiscalização, de modo que a concessionária possa efetivamente responder por todos os serviços que estão sendo, nesse momento, prejudicados. E a Agência Nacional de Energia Elétrica é a agência reguladora responsável por isso, na linha do que o ministro Vinícius colocou. Portanto, é importante dizer que, nesse momento, a nossa preocupação primeira é atender as pessoas no seu direito ao restabelecimento de luz e no ressarcimento integral dos bens que foram ali prejudicados em razão dos eventos que ocorreram nos últimos dias na cidade de São Paulo. Ministro, secretário Vadim, para complementar. Eu só quero complementar, né, meu informe anterior. Eu vou a São Paulo, me reunir com o PROCON de São Paulo, exatamente para tratar desse aspecto que foi aqui ressaltado pelo ministro Messias, né? Vamos tratar de mapear, de ter a ideia dos prejuízos causados aos milhares de consumidores de São Paulo, para exigir da
da Enel o seu ressarcimento. Né? Vamos prestar toda a orientação aos consumidores de São Paulo para que essa demanda seja imediatamente atendida. Essa foi uma determinação que me foi dada pelo presidente Lula e eu estarei me dirigindo à cidade de São Paulo para me encontrar com o PROCON de lá. Muito bem. Senhoras e senhores, perguntas? Vamos fazer umas 5 perguntas aí, gente. Boa tarde, Mariana Halbert, do Poder 360. Diante do que os senhores expuseram, fiquei com uma pequena dúvida e queria uma avaliação. Vocês consideram que a ANEEL tenha se comportado de forma inadequada e falha na fiscalização das concessionárias de energia elétrica? E vocês falaram que vão fazer a avaliação do trabalho da Enel em São Paulo, mas esse trabalho pode ser ampliado para a fiscalização de outras concessionárias no país também? Ministro Vinícius. Mariana, acho que a primeira constatação que para nós é um tanto óbvia desse processo é que alguma falha houve. Em que extensão essa falha é da fiscalização da ANEEL? Em que extensão essa falha é da fiscalização da própria agência do Estado de São Paulo? Em que extensão pode ter havido algum tipo, eu não estou pré-julgando, algum tipo de mecanismo de manipulação pela própria empresa para que as falhas que ela eventualmente fazia não fossem detectadas? Tudo isso a nossa investigação, a nossa fiscalização vai determinar e vai dimensionar. Agora, vamos assumir, houve um evento climático em novembro do ano passado. Um plano de contingência foi estruturado com uma série de medidas que, se tivessem sido cumpridas, nós não estaríamos todo esse período sem luz para boa parte da população de São Paulo. Então, falha sem dúvida houve. A gente precisa dimensionar quem falhou, como falhou e como isso não pode se repetir novamente. Vadir. Desculpa. Nesse primeiro momento, a ideia é fazer a fiscalização em São Paulo, só que sem dúvida alguma, se nós percebemos ao longo desse processo que há comportamentos parecidos ou semelhantes de concessionárias em outros estados ou em outros municípios, nós podemos estender sim, porque a fiscalização que a ANEEL faz, obviamente, é do mesmo tipo, do mesmo padrão nesses outros municípios. Então, aquilo que puder ser ampliado para outros municípios em termos de medidas corretivas, certamente acontecerá. Vadir. Nós temos procedimentos investigatórios, processos administrativos abertos contra outras concessionárias, né? Em diversas partes do território brasileiro por conta de eventos parecidos. E contra a própria Enel em outros estados, né? Ceará, lá no Rio Grande do Sul, né? Que a Ampla, né? Se não me engano, a Equatorial é ligada a uma concessionária da Enel, enfim. Então, esses apagões, né, estão todos eles no nosso radar, né, e há diversos processos administrativos abertos, né, não só contra a Enel, mas contra outras concessionárias. Muito bem. Próximo. Délis Ortiz, TV Globo. Boa tarde. Eu queria saber que diferença fez, depois de todos os eventos anteriores envolvendo a incompetência da Enel, depois daquele decreto que foi feito exatamente por causa desses problemas e que não tem poder retroativo sobre essa concessionária que continua. Acho que eu, que não preciso investigar, sei que ela não investiu, não está a fim de cumprir com as promessas que fez de ajustes e continua praticamente ignorando todas as demandas feitas pela Justiça, pelo governo e pelos próprios consumidores. Em que isso vai mudar depois de tudo que já foi feito?
Boa tarde. Em relação à Enel, há um pedido formulado pelo ministro de Minas e Energia, em abril, reiterado em maio deste ano, no sentido que a ANEEL dê sequência ao processo administrativo sancionador, em razão da insuficiência da prestação do serviço. Um dos itens de trabalho de avaliação que será conduzido pela Controladoria Geral da União é exatamente avaliar o trabalho da Agência Nacional de Energia Elétrica em relação ao cumprimento deste pedido que foi formulado pelo ministro de Minas e Energia em relação à concessionária. Este é um elemento central. O que é que aconteceu de fato com o pedido que foi formulado pelo ministro de Minas e Energia à Agência Nacional que regula o setor elétrico em relação a esta empresa? Porque esta é uma questão central que cabe agora à Controladoria Geral da União investigar. Não, é isso mesmo, e a ideia toda desse processo, Délis, é a gente conseguir fazer essa avaliação com profundidade para evitar que isso aconteça novamente. É importante lembrar que a ANEEL multou a Enel ano passado, ou esse ano, enfim, acho que foi ano passado ainda, em 165 milhões. A empresa não pagou, judicializou a multa, isso está sendo discutido no judiciário. Mas a questão aqui, até para dialogar com o ministro Messias falou sobre a preocupação que a gente tem que ter com as pessoas e com as famílias, diz mais respeito, na nossa opinião, nesse momento, com as famílias, as pessoas que foram atingidas, como isso não pode se repetir e que modo as medidas de mitigação têm que atuar de maneira muito mais rápida e intensiva do que aconteceu agora, né? Se a empresa não cumpriu o que era necessário ter feito, agora ela vai cumprir, até porque se ela é reincidente, as consequências sobre o não cumprimento de um próximo plano de contingência ou da formulação de um próximo plano de contingência mal elaborado são muito mais intensas do que foram até agora. Por gentileza. O próximo. Caio. Fábio Murakawa, do Valor Econômico. Eu queria saber dos senhores qual é o risco real da Enel perder a concessão, em quanto tempo isso poderia eventualmente acontecer, quais são as etapas até que se chegue a esse ponto. E uma segunda pergunta, se me permitem, os especialistas dizem que o aterramento de fios em São Paulo, né, é o que solucionaria realmente, de fato, esse problema. Tem essa questão da poda, que pode ajudar, mas o que solucionaria esse problema de apagão em São Paulo por conta de tempestades é o aterramento de fio. Então, eu queria saber por que esse projeto que é tão importante não entrou no PAC, e se agora, diante do que está acontecendo, se existe essa possibilidade. Bom, eu vou perguntar aqui qual era a consequência, né? No final da outra resposta. A consequência, depois de um processo administrativo e que, se não se verifica uma mudança de postura da companhia, pode ser sim, mas isso é uma decisão que obviamente tem que ser tomada dentro de um processo administrativo, com ampla defesa e tudo mais. A consequência de uma prestação mal feita de um serviço público por uma concessionária é a caducidade, é uma das possíveis consequências, tá? Eu não estou aqui dizendo que é isso que vai acontecer, eu estou dizendo que isso é algo que pode ser levado em consideração ao longo de um processo administrativo que vai ser conduzido pela própria ANEEL e que nós vamos acompanhar, né? Então, se acontecer uma caducidade, você pode ter uma nova licitação com uma nova companhia assumindo, mas isso aqui eu estou falando claramente em termos hipotéticos. Sobre a questão do aterramento, isso é algo que tem que ser avaliado dentro de um contexto de uma política pública maior, né, que não cabe a mim, como ministro da CGU, aqui falar a respeito, inclusive num diálogo profundo com os municípios, porque aqui a gente está falando de planejamento urbano, né? O que não pode numa situação como essa é ficar um jogo de empurra
entre a prefeitura e a concessionária para ver quem é responsável por podar a árvore. Evidentemente, você tem uma situação em que a prefeitura tem o seu planejamento de poda de árvore, tem que levar em consideração as questões relacionadas a risco dessas árvores caírem. Isso é a função básica de zeladoria de qualquer prefeitura do país. E a companhia concessionária também tem a sua responsabilidade de, eventualmente, identificar essas situações e alertar a prefeitura. Isso é uma equação que tem um resultado óbvio nessa história. Próximo, por favor. Mariana. Oi. Boa tarde. Vinícius, ministro, o senhor falou em termos hipotéticos sobre a caducidade da concessão. Eu queria que o senhor pudesse ser um pouquinho mais específico, porque o senhor fala da eventual consequência de um processo administrativo. Mas já é a terceira vez que a gente está numa situação dessa, a primeira vez foi no ano passado. Então, para a população geral, o que a gente pode entender de concessão? Quando que vai terminar esse processo administrativo? Tem prazo? Pode eventualmente chegar, talvez no final do ano, e a Enel perder a concessão? E eu também queria uma pergunta mais ampla. A gente está no meio de um processo eleitoral muito polarizado em São Paulo. Queria saber se essa situação da Enel não pode acabar sendo contaminada, se o governo não vê risco de politização do processo. É isso, obrigada. Bom, é um processo administrativo sobre prazos. Esses são prazos previstos na legislação do setor e que a ANEEL é responsável por fazer esse processo e conduzir esse processo da maneira adequada. Eu não tenho como te antecipar aqui, Mariana, até porque a gente vai acompanhar esse processo, fiscalizar esse processo. Em quanto tempo isso pode acontecer ou não pode acontecer, né? O que eu posso dizer é que a CGU vai atuar da maneira mais correta possível, mais técnica possível, para que esse processo seja célere de decisão sobre esse tema, mas principalmente de decisão sobre o que a concessionária deve fazer para melhorar a qualidade do serviço de São Paulo. Se em decorrência disso houver uma discussão sobre caducidade, a CGU vai acompanhar isso até o final também, né, como órgão de controle interno dentro do governo federal. Tá? Sobre a questão da eleição, a minha preocupação aqui não é essa. A minha preocupação aqui como controlador, chefe da Controladoria Geral da União, é em fazer um trabalho técnico e garantir que as pessoas no município de São Paulo tenham a prestação do serviço de distribuição de energia elétrica adequada, né? E a eventual responsabilização de agentes públicos que possa ocorrer vai derivar de uma análise técnica feita pela CGU em conjunto com outros atores, com a participação da AGU e tudo mais. Esse é o nosso plano de trabalho aqui. Muito bem. Messias. Eu queria só complementar na linha do que o ministro Vinícius colocou, lembrando que a Enel é uma companhia privada e ela decorre exatamente de um processo de privatização que veio desde a época da privatização da Eletropaulo em 98. Até 2018 o governo federal tinha algum grau de governança na companhia pela participação do BNDES e em 2018 essa participação foi alienada, de modo que o único instrumento de controle que o governo federal tem em relação ao caso específico é a partir da regulação feita pela Agência Nacional de Energia Elétrica. E a preocupação primeira do presidente, eu vou reforçar, é o atendimento às pessoas físicas e jurídicas, comerciantes, famílias que nesse momento estão sem energia elétrica e muitos perderam seus bens. Então, aqui o Secretário Nacional do Consumidor está adotando todas as medidas necessárias para amparar as famílias e os comerciantes. Segundo, nós estamos, como Advocacia Geral da União, avaliando, diante da prática reiterada da Enel, a promoção de uma ação por dano moral coletivo, em razão de práticas reiteradas de infrações contratuais por parte desta concessionária de energia elétrica. A ANEEL aplicou a maior multa que se tem conhecimento na história do setor elétrico, são mais de 200 bilhões de reais, e a companhia conseguiu na justiça
suspender a aplicação desta multa e apresentou um seguro-garantia. Determinei a minha equipe que adotasse todas as medidas para que, de fato, a gente possa levar adiante essa cobrança com a superação dessa medida liminar. Portanto, neste momento, é importante que a gente entenda que o que estará sendo conduzido pela Agência Nacional de Energia Elétrica em relação ao contrato administrativo de concessão é algo que depende da competência da Agência Nacional de Energia Elétrica, que conduzirá, a partir do seu corpo técnico, este processo, que poderá levar à declaração de caducidade, que é a perda do contrato por parte da Enel. E é nesse ponto que o ministro Vinícius está colocando a atuação da Controladoria Geral da União, para que, de fato, este processo seja levado adiante, já que foi feito um pedido pelo ministro de Minas e Energia desde abril deste ano e a agência não encaminhou a tempo e a modo devido este processo. A ação de dano moral coletivo é em relação a todo o dano que a sociedade paulistana sofreu em razão das práticas reiteradas pela agência. A falta de resposta, a falta de ressarcimento dos bens, ou seja, é uma camada a mais além da multa que será aplicada eventualmente de acordo com o processo administrativo que será conduzido pela Senacom e pela própria agência em relação aos eventos. Uma outra questão, Vadir. Está sendo avaliada a propositura desta ação, está sendo avaliada. É importante a gente reiterar, nós estamos orientando todos os cidadãos que tiveram eletrodomésticos, bens avariados, que tiveram prejuízos diretamente motivados por conta do apagão, pela falta da manutenção, para que adotem os procedimentos administrativos necessários para que sejam ressarcidos. Nós queremos que todas as pessoas que foram prejudicadas, estabelecimentos comerciais, pessoas físicas, busquem o ressarcimento. Vadir. Inclusive, Vadir está indo a São Paulo para reunir com o PROCON de São Paulo para definir essa estratégia. Exatamente. Então, antecipando, obviamente, a estratégia que nós adotaremos em conjunto com o PROCON de São Paulo, a orientação que nós damos aos consumidores, que, por exemplo, tiveram eletrodomésticos danificados por conta do apagão. Procure a nota fiscal, guarde a nota fiscal. Pessoas que tiveram remédios, né, estragados, há pessoas que guardam remédio na geladeira, né, que também relacionem esses remédios, enfim, tudo aquilo que puder ser feito por parte do consumidor. O consumidor também é uma parte ativa desse processo, né, para nos facilitar. Deve ser relacionado e deve ser requerido à empresa. Não deixar, não é só fazer a reclamação no PROCON, a reclamação conosco, mas requerer a empresa, né? O site da empresa, os canais de comunicação que a empresa disponibiliza, né? Registrando a sua reclamação, registrando a sua demanda. Nós vamos também solicitar que a empresa dê ampla divulgação para os canais aonde as pessoas que foram prejudicadas possam encaminhar a comunicação dos prejuízos que elas tiveram. Isso está previsto na nossa notificação. E para facilitar as pessoas, né, os consumidores que estão nos assistindo, podem fazer a reclamação aqui no nosso site, no nosso canal, na nossa plataforma, consumidor.gov. Okay. Tá? Podem e devem. Última pergunta. Penúltima, vamos abrir uma... Ministros, boa tarde, sou Caio Peixoto, repórter da Agência Estado. Eu queria saber uma questão. Hoje de manhã, o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, ele falou numa entrevista coletiva para jornalistas aqui embaixo no Palácio do Planalto que tinha indícios de omissão de governos locais. Governo local, no caso, é o governo do Estado de São Paulo, do governador Tarcísio de Freitas, e o governo da Prefeitura Municipal de São Paulo, do prefeito Ricardo Nunes. Eu queria saber se na avaliação do governo federal eles foram omissos. E também gostaria de saber se na eventualidade de ter que ter uma responsabilização mais alta sobre isso, seria uma briga na justiça, até que ponto isso pode chegar na relação entre os entes? Olha,
Obrigado. O governo federal não tem uma opinião de governo sobre isso. Naturalmente que vários ministros são de São Paulo, várias pessoas estão acompanhando esse tema e nós temos opinião, né? Quer dizer, eu vi uma notícia hoje que 50% dos danos, dos prejuízos são causados pela falta de poda das árvores, né? Quer dizer, qualquer pessoa sabe que a responsabilidade pelo serviço de zeladoria de uma cidade é da prefeitura municipal. Agora, isso vai ser apurado no decorrer do processo. O que não dá também é para a gente eximir ninguém de responsabilidade. Quer dizer, cada um tem que ter o seu grau de responsabilidade e se a responsabilidade será apurada. Se havia um plano de contingência que previa, por exemplo, a realização de podas, essa poda não foi feita, né? Que outros procedimentos estavam previstos e não foram executados. Ao final desse trabalho que o ministro Vinícius vai coordenar, nós vamos ter também um balanço para apresentar para a sociedade sobre o que deveria ter sido feito e não foi feito, né? Última pergunta. Falar sobre isso? Não, eu só queria complementar, lembrando que nesse momento o ministro das Minas e Energia, o ministro Alexandre Silveira, está em São Paulo e ele conseguiu regimentar uma força-tarefa de trabalho de outras concessionárias de outros estados para ajudar a Enel ao atendimento à população. Então, até diante das dificuldades que a empresa tem demonstrado, houve uma preocupação do governo federal, a partir do próprio Ministério, em conjunto com outras concessionárias de outros estados, para que, de fato, pessoas pudessem, nesse momento, estar ajudando no atendimento à população e ao pronto restabelecimento do serviço de energia elétrica ali à sociedade de São Paulo. Próximo. Boa tarde, Laís Carregosa do G1. Ministros, os senhores falaram sobre a auditoria na ANEEL e falaram também sobre a possibilidade de responsabilização dos agentes públicos. A minha dúvida essas medidas não poderiam ser consideradas intervenção na agência, uma vez que a agência tem autonomia para tomar suas decisões? De forma alguma. Tá? Não é nosso objetivo aqui fazer qualquer tipo de intervenção naquilo que a lei considera autonomia regulatória da agência. A nossa função é, como Controladoria Geral da União, fiscalizar a atuação de qualquer órgão do governo federal, inclusive as agências, né? São corriqueiras as auditorias da CGU sobre questões relacionadas a matérias regulatórias. Se vocês forem olhar, tem várias sobre várias agências ao longo dos últimos anos, né? Então, nenhuma delas se conformou como uma intervenção indevida nas agências. Essa aqui também não vai ser nenhum tipo de intervenção indevida, também não. É isso, gente. Só um momento sobre esse ponto. É importante lembrar o seguinte, que o que a sociedade precisa nesse momento é de esclarecimento das coisas que estão acontecendo por parte do governo. Então, a nossa preocupação, a preocupação do governo federal, a partir do trabalho da Controladoria Geral da União, é que tanto os órgãos de controle quanto o governo e a sociedade tenham conhecimento e clareza do trabalho que está sendo feito pela agência reguladora. Não há qualquer tipo de dificuldade quanto a isso e é um dever geral de qualquer administrador público prestar conta. Olha, a responsabilização dos agentes decorre das evidências que serão encontradas ou não no âmbito de um processo. Então, nós não podemos nos antecipar a isso. O que foi informado pelo ministro-chefe da CGU é que estará, nesse momento, sendo conduzida uma investigação para que seja, de fato, avaliadas as condições, as circunstâncias da tomada de decisão. E por que a decisão não foi tomada a tempo e a modo. Muito obrigado, pessoal.